Olá, criançada! Preparados para mais um encontro? Meu nome é Leiliane e eu estou trabalhando com o componente curricular Matemática. Estamos hoje no nosso quarto encontro e, por sinal, o último encontro sobre esse assunto que estamos trabalhando. O nosso objeto de conhecimento é a relação entre a adição e a subtração e depois trabalharemos também a relação entre a multiplicação e a divisão. Vamos relembrar um pouquinho o que aprendemos nas aulas anteriores. Você se lembra? Já aprendemos que as operações de adição e de subtração são inversas, porque uma desfaz o que a outra fez. Lembra que eu falei para vocês? O que a adição faz, a subtração desfaz. Se quisermos saber uma situação anterior a uma adição, faremos uma subtração, devemos subtrair. E se quisermos saber uma situação anterior a uma subtração, devemos adicionar, fazer uma continha de mais, pois elas são operações inversas. Isso nós trabalhamos nas aulas anteriores. Relembrando mais um pouquinho do que trabalhamos nas aulas anteriores, você vai ver aí na sua telinha. Qual é a operação inversa da adição? A subtração. A operação inversa da subtração? A adição. Por exemplo, temos numa cesta 20 maçãs. Paulo comeu 8. Com quantos ficou? Nesse caso, você vai fazer uma subtração. 20 menos 8, que é igual a 12, porque o Paulo comeu, perdeu-se maçãs. Mas e se o problema fosse? Paulo comeu 8 maçãs e sobrou 12. Quantas maçãs tinham ao todo na cesta antes do Paulo comer? Aí, para resolver, você vai fazer o inverso do problema 1, que seria 8, que é as maçãs que ele comeu, mais as 12 maçãs que tinha na cesta, e nós vamos ter aí as 20 maçãs, que é o total de maçãs. Uma faz o que a outra desfaz. E para fixar mais um pouco os nossos conhecimentos e encerrar por hoje esse assunto que estamos trabalhando, nós vamos a uma situação bem interessante, onde nós vamos ter 3 perguntinhas. O Fernando, ele tem uma coleção de carrinhos e ele está sempre tentando aumentar a sua coleção. Por isso, ele participa de vários jogos. Algumas vezes ele perde, outras ganha. Por isso, a quantidade de carrinhos da coleção dele muda constantemente. Analise os jogos realizados por Fernando e responda as questões a seguir. Você entendeu? O Fernando, ele coleciona carrinhos. E aí ele participa de alguns jogos. E nesses jogos, algumas vezes ele ganha, outras vezes ele perde. Vamos lembrar que quando o Fernando ganha, nós vamos somar. Quando o Fernando perde, nós vamos diminuir, subtrair. Vamos então à primeira pergunta. Essa semana ele participou de um jogo e ganhou um kit com 6 carrinhos. Agora ele tem 18 carrinhos em sua coleção. Quantos carrinhos ele tinha antes do jogo? Vamos pensar? Vou dar um tempinho para você pensar e resolver essa situação. Observe que neste problema, você não sabe quantos carrinhos ele tinha no início. Então vamos separar assim. Aqui seriam os carrinhos que o Fernando tinha. E aí o problema disse que ele ganhou. Se ele ganhou, nós vamos somar, né? Ele ganhou 6. Esses aqui são os carrinhos que o Fernando ganhou. Juntando o que ele tinha com o que ele ganhou, o problema diz que agora ele tem um total de 18 carrinhos. Isso aqui é o que ele tem agora. E nós precisamos descobrir quanto que ele tinha antes. Observe que aqui nós temos uma adição. Vou colocar ela em pezinha para você entender. Nós temos uma adição em que está faltando uma das parcelas. E temos a soma, o resultado. Está faltando uma parcela. Como podemos descobrir a parcela que está faltando? Isso mesmo, nós vamos fazer a operação inversa, a subtração. Vamos pegar a quantidade de carrinhos que o Fernando tem agora, vamos diminuir o que ele ganhou, vamos tirar o que ele ganhou, vai sobrar o que ele tinha no início.
Então, vamos resolver. 8 menos 6, fácil, né? Você tem 8, vai tirar 3, 3, 6. Vai sobrar 2. 1, não tem nada para tirar aqui. 1 menos nada continua sendo 1. Então, o Fernando tinha 12 carrinhos. Vamos conferir? Vou colocar o 12 bem aqui, ó. 2 mais 6, 8. E o 1 mais nada, 1. Pronto. Descobrimos quantos carrinhos o Fernando tinha. Tinha 12 carrinhos. Agora vamos à segunda situação deste mesmo problema. Vamos continuar. Após participar do jogo, o avô de Fernando deu a ele uma caixa com carrinhos. Agora ele tem 30 carrinhos na sua coleção. Se ele ganhar outra caixa igual a essa, com quantos carrinhos ele ficará? Pense aí. Fernando tinha 12, ganhou mais 6, ficou com 18. Agora o vô dele deu alguns carrinhos, ele ficou com 30. E a pergunta é, se ele ganhar outra caixa, com quantos carrinhos ele ficará? Pensa e responda. Vamos lá, conseguiu? Para resolver essa situação, você vai pensar o seguinte. Antes do presente do avô, Fernando tinha 18 carrinhos. 18. Ele ganhou alguns carrinhos do avô. Essa aqui foi a caixa de presente do avô. Depois que ele ganhou isso aqui, ele ficou com 30 carrinhos. Você já viu uma situação como essa, em que você tem uma adição, está faltando uma parcela e você tem um resultado. Para resolver, você faz a operação inversa. Vamos pegar a quantidade de carrinhos que o Fernando ficou, vamos diminuir o que ele já tinha e assim nós vamos descobrir quantos carrinhos tinha na caixa de presente que o avô de Fernando deu a ele. Vamos lá. Uma continha, onde eu tenho unidade e dezena. Eu tenho aqui 0 menos 8, lembra? Você tem 0, tira 8. Não dá. Então, nós vamos pegar uma dezena do 3. O 3 vai ficar com 2, né? E aqui nós vamos ter 10. 10 menos 8, você tem 10. Você vai tirar 8, você vai ficar com 2. E 2 menos 1, 1. Então, a caixa de presente que o avô de Fernando deu a ele tinha 12 carrinhos. Mas não é essa a pergunta do nosso problema. O problema pergunta se ele ganhar uma outra caixa com essa mesma quantidade de carrinhos, com quantos carrinhos o Fernando vai ficar. Então, nós temos aí uma segunda situação. O Fernando vai ganhar outra caixa igual a essa. Ele está com 30, né? Ele tem 30 carrinhos, mais os 12 carrinhos que a gente descobriu que a caixa de presente que o vô de Fernando deu tinha 12. Então, nós vamos somar mais 12 e vamos ter aqui o resultado. 0 mais 2, você tem 0. Ganha 2, fica com 2. E 3 mais 1, 4. Após ganhar a caixa do avô de Fernando e mais outra caixa, que foi o que o problema te perguntou, ele vai ficar com quantos carrinhos? 42 carrinhos. É isso aí. Nós temos mais uma situação para você responder. A terceira e última situação. Vamos lá. André, amigo de Fernando, também coleciona carrinhos. E ele participou de um jogo para tentar aumentar a sua coleção. Mas, infelizmente, ele perdeu 5 carrinhos. Ó, observa, perdeu. Depois desse jogo, ele ficou com 27 carrinhos. Se não tivesse jogado, quantos carrinhos ele teria? Pensa aí. Ele tinha uma quantidade, perdeu 5, ficou com 27. Eu vou dar alguns minutinhos para você pensar e resolver essa situação. E aí? Conseguiu? Agora nós não temos mais a coleção de Fernando, né? Mas do amigo de Fernando. Nós temos uma situação em que, antes de jogar, antes do jogo, o André tinha uma quantidade de carrinhos, que nós não sabemos qual é.
E aí o problema diz que ele perdeu 5 carrinhos. Se ele perdeu, nós vamos somar ou subtrair? Isso aí, nós vamos subtrair, porque a ideia é de perder. Vamos subtrair. Ele perdeu quantos carrinhos? Ele perdeu 5 carrinhos. Perdendo os 5, ele ficou com 27 carrinhos após esse jogo. A pergunta do problema é: quantos carrinhos ele tinha antes de jogar, antes de perder? Temos aqui uma subtração, vamos colocar ela em pé para você entender melhor. Uma subtração em que está faltando o minuendo, o primeiro termo. Mas eu tenho o resultado. Então, como que eu posso solucionar essa situação? Isso mesmo, fazendo a operação inversa. E qual a operação inversa da subtração? A adição. Então, vamos fazer o oposto, né? Nós vamos fazer 27 mais 5. E vamos encontrar o minuendo dessa continha. 7 mais 5. Lembra isso? Se você colocar 7 dedos, não cabe em 5, porque nós só temos 10 dedos. Mas nós vamos gravar um na cabeça, né? Gravar o 7 na cabeça, guarda lá. E o 5 na mão. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Mas eu não vou colocar o 1 da dezena aqui, porque é dezena com dezena. Dezena eu vou somar aqui. 1 mais 2, 3. Então, antes do jogo começar, o Fernando tinha 32 carrinhos. Perdeu 5, ficou com 27. É isso aí. Nós vamos ficar por aqui hoje, mas antes disso vamos só relembrar um pouquinho para fechar o que aprendemos nessas 4 aulas. Nós aprendemos que a adição, ela é o oposto da subtração e a subtração o oposto da adição. Elas são operações inversas, ou seja, ao contrário, o que uma faz, a outra desfaz. Aprendemos também que quando eu resolvo uma adição, para eu saber se essa adição está correta, eu faço a subtração tirando a prova. Isso também vice-versa acontece com a subtração. Você pode fazer uma adição para tirar a prova. Nas próximas aulas, nós vamos aprender também a relação que tem a multiplicação com a divisão. Vamos ver que elas também são operações opostas, inversas entre si. E eu espero você nas próximas aulas. Não esqueça de estudar mais na sua casa, acessar a plataforma Homeschool para resolver as suas atividades. E lembrando que se você não tem internet, você pode estar indo até a escola, buscando as suas atividades, resolvendo em casa e devolvendo para os seus professores corrigirem para você. Espero que você tenha aprendido muito nesses encontros. E não se esqueça, a pandemia continua. Fique em casa, cuide de si e dos seus familiares. Use sua máscara e mantenha o distanciamento social.